Então vamos lá. Quem sou eu? Paulino Michelazzo, sou desenvolvedor web desde 95, ou seja, quando a internet chegou no Brasil pelas mãos da Embratel, tá certo? Eu já mexia com essa coisa aí. Sou sócio proprietário de uma nanoempresa chamada Fábrica Livre e sou especialista em ferramentas livres para gestão de conteúdo. É o que eu gosto de fazer. Aí o pessoal fala, você faz site. Não, eu não faço site. Quem faz site é designer. Eu não faço site. Eu trabalho com conteúdo. Eu coloco a informação na internet, eu presto uma solução completa para o meu cliente. É diferente de fazer site. Tá certo? Muito bem. Então, o primeiro ponto aí, o que é e quem faz o conteúdo na web? Existe um problema muito grave, eu não sei porque dos bullets não eram para estar, mas tudo bem. Que as pessoas não sabem, o primeiro problema de quem trabalha com ferramentas de gestão de conteúdo é o que é efetivamente conteúdo. Esse é o grande problema, é aquilo que assola a cabeça das pessoas, é aquilo que a pessoa, quando vai trabalhar com conteúdo, ela precisa saber o que é efetivamente um conteúdo para poder escolher a ferramenta correta para o seu site, para a sua ferramenta, para o seu portal ou para o seu cliente. Esse é o primeiro ponto onde vocês têm que ter toda a disponibilidade de informações que possa encontrar e ter condições de obter tudo aquilo que o seu site vai fazer efetivamente, tá certo? O conteúdo que é? É um conjunto de textos, sons, imagens e vídeos apresentados e disponibilizados de forma organizada aos usuários em visita a um website, tá certo? Não pensem que o conteúdo simplesmente é juntar aquele monte de vídeos, né? Que vocês gravaram lá com o celular na baladinha da noite, né? A mulher tá lá, a mulher melancia, né? Com aquela coisa, aquela protuberância toda. E vocês colocam no seu site e isso é conteúdo. Não, isso é sujeira. O que vocês estão colocando, na verdade, não é conteúdo, porque simplesmente colocar o traseiro da mulher melancia na internet não é conteúdo. Certo? Se não existe como esse conteúdo ser indexado, não existe como esse conteúdo ser buscado, não existe como esse conteúdo ser encontrado, ele não é conteúdo, ele é simplesmente um conjunto de bytes que está dentro de um servidor, sobrando lá para qualquer um que passe assim por uma zebra e encontre o traseiro da mulher melancia, tá certo? Então o conteúdo, ele é o quê? Aquilo, a informação de forma organizada dentro da internet. Tudo bem? Se vocês procurarem, por exemplo, um exemplo muito fácil do que é um conteúdo, é um site como o Google. O Google é uma ferramenta de conteúdo mesmo, ele indexando informações de outros sites. A função do Google, o que é? Simplesmente pegar informações de outros sites, indexar essas informações e em cima de uma ferramenta de busca entregar para vocês um determinado resultado. Muito bem. Se vocês não colocarem o conteúdo de uma determinada forma dentro do site de vocês ou do site do cliente de vocês, o Google não indexa. E se o Google não indexa, na hora que a pessoa faz a busca, não encontra. Se não encontra, o que é aquilo que você colocou no teu site? Crap. Nada mais do que isso, ou seja, lixo. Essa é a grande verdade do que é o conteúdo. Então entendam o seguinte, quando vocês forem fazer um site, vão trabalhar com uma ferramenta de CMS, a principal atividade dessa ferramenta é o quê? Organizar o conteúdo de tal forma que o usuário possa encontrar a informação que ele precisa na hora que ele precisa. Seja via Google, seja via Yahoo, seja via RSS, seja via e-mail, seja via qualquer tipo de ação que o usuário for fazer dentro do seu site. Então, se o usuário chegar lá e digitar uma determinada frase e ele não encontrar um conteúdo, para que serve aquele site para ele? Absolutamente nada. Quem trabalha já com a área de desenvolvimento, pelo menos já deve ter ouvido falar que o tempo de decisão de um usuário, se ele fica dentro de um site ou se ele cai fora, é o tempo de um piscar de olhos. É o tempo que o cérebro decide se vai ficar no site ou se vai pular fora. Tá certo? Então, se o conteúdo não está de uma forma apresentável para o usuário, ou seja, de uma forma organizada, o que vai acontecer? O cara vai pular fora do site de vocês. Tudo bem? Muito bem. Então, dizendo sobre esse assunto, o valor do conteúdo, o que é?
é aquele conteúdo que, se ele não estiver organizado, não tem função, não tem o porquê aquilo ser utilizado, tá certo? Então nós temos aí a carinha do cara com o conteúdo desorganizado, tá lá o coitado chorando, né? Da vida, ninguém me acha, ninguém me encontra, ninguém me quer. Lógico, meu amigo, ninguém vai querer você se você ficar enclausurado dentro de um mosteiro. Desculpa, alguém aqui tem interesse em ir conhecer um mosteiro? Deve ser uma coisa assim, né? Interessantíssimo, né? Ah não, hoje eu vou fazer um programa diferente, eu vou a um mosteiro. Uma coisa legal. Ah não, hoje eu vou numa boate que tá bombando, é 5.000 pessoas por noite. Puta, e todo mundo vai, né? E se eu falar que tem cerveja de graça, então, nossa senhora, tem gente saindo pelo ladrão, né? Então essa é a cara do coitado com o conteúdo desorganizado. Já o cara com o conteúdo organizado tá todo feliz da vida, tá certo? Não importa como ele está feliz da vida, essa que é a intenção. Tudo bem? Você veja que o cara é bonito, né? Fala a verdade, né? O cara é bonito, mas ele representa muito bem o que é a realidade da apresentação do conteúdo organizado. Você pode ter a pior estrutura, você pode ter o pior conteúdo em matéria de conteúdo, que ele vale efetivamente, mas se ele está organizado, ele vale muito. Muita gente, por exemplo, falando de um tema até polêmico, existem alguns sites em alguns países perdidos no planeta, dentro da nossa internet, não me pergunte quais são, porque eu não vou dizer, que eles indexam um tema muito interessante: pedofilia. Vocês conseguem imaginar algo assim, dantesco desse tipo? Sim, é uma ferramenta que indexa sites de pedofilia. Uma coisa aterrorizante, né? Pois é, eu já tive, devido inclusive ao meu trabalho no Timor-Leste, eu fazia uma análise do tráfego de rede, principalmente de web, e tinha alguns malucos lá que eram tarados por sexo. Não por pedofilia, muito bem, mas eram tarados por sexo. Era 24 horas por dia, os caras, funcionários do governo, lá nas maquininhas vendo sites de sexo à torta e direito. Obviamente, né, eu falei, pô, eu preciso pegar e dar um jeito de bloquear isso daqui, e eu preciso saber quem é quem, o que o cara está acessando, porque muitas vezes o site, ele era um site com nome que não tinha nada a ver, passava no meu tráfego, passava dentro do meu squid direto, só que eu via um tráfego intenso naquele site. Não, esse site tem alguma coisa, não é possível, de bobo só tem a cara e o jeito de andar, e a barriga, né? Pois é, entrava no site e eu ficava aterrorizado, não com o conteúdo em si, mas com uma forma que o conteúdo era organizado. Era uma coisa assim extremamente eficiente, porque você encontrava fotos de todos os tipos, você encontrava fotos por posições, fotos por temas, fotos por ambientes. Era uma coisa assim tão bem feita que qualquer pessoa encontrava aquilo que estava querendo naquele momento. Eu obviamente tentei alguma coisa meio esdrúxula, né? Aí eu fui procurar sexo com jegue. E eu achei um cabra lá que tinha umas fotos de umas coisas meio estranhas, né? Tudo bem, um dia vocês procurem aí e achem. O que me impressionou foi o quê? A forma como foi organizado o conteúdo. O que isso representa? Tirando a questão daquilo que a gente acha ruim, acha imoral ou acha nojento. Ele criou um sistema onde o conteúdo é muito bem organizado e ele ganha dinheiro com isso. Essa que é a resposta da questão sobre o conteúdo. Um outro problema que acontece muitas vezes com o conteúdo é o seguinte: as pessoas pensam, mas então é só eu pegar e criar categorias, dentro das categorias eu crio outras subcategorias, e dentro dessas subcategorias eu crio as páginas. Não, isso não é organização de conteúdo, isso é categorização, tá ok? É diferente de você organizar o seu conteúdo. Existe um outro sistema também chamado taxonomia, que é o que? Você cria tags, né? Não sei se vocês já viram aqueles palavrinhas-chave, vamos dizer assim, que você coloca no seu conteúdo, e baseada nessas palavras-chave, as ferramentas organizam e apresentam o seu conteúdo. Isso também não é organização, mas é sim o que? Uma técnica chamada taxonomia. Mas então, como é que eu organizo o conteúdo? Como eu faço essa organização? É uma mescla de todas essas formas de organização. É a mescla da categoria, com a mescla da apresentação do conteúdo, com a mescla da taxonomia, com a mescla de outras tecnologias. Então não é só
simplesmente eu categorizar um produto. Por exemplo, eu chego numa loja virtual e eu quero comprar um DVD, né? Eu estou lá à procura de um DVD sobre a trilogia Bourne, por exemplo, que é uma trilogia que eu gosto muito. Aí eu vou lá na categoria, procuro lá DVDs, aí eu procuro filmes, aí eu procuro ação, e pum, eu tenho lá 3.000 DVDs. Resolveu o meu problema? Eu categorizar o meu conteúdo? Claro que não. Porque alguém aqui acha que eu vou ter saco para ver 3.000 DVDs? Pode ter certeza que eu não tenho, entendeu? Que inclusive eu tenho outras coisas para fazer. Então vamos partir para uma outra tecnologia. Vou lá na busca, search, né? E eu chego lá na busca e eu digito Burn, muito bem. Aperto o search, retorno 45 DVDs e livros e outras coisas mais. Aí eu pego e olho para aquilo lá, eu não quero saber disso. O que eu faço? Eu saio do site da FENAC, das Lojas Americanas, da Saraiva, do Submarino ou do Escambau, que seja, e eu pego e vou para onde? Para o Google. Porque o Google eu pego e digito aquilo que eu quero, ele me responde do jeito que eu estou querendo. Se eu digitar lá, DVD, coleção de DVDs da trilogia, dos filmes Bourne, ele me devolve a trilogia, ele já sabe o que é, o que não é, o que deixa de ser. Então, esta é a forma de organizar o conteúdo. Ah, mas como é que eu vou trazer o Google para dentro do meu site? Você está dizendo que eu tenho que levar o Google para dentro do meu site? Não, não é isso. Você tem que pensar nas formas que o usuário, esse é o trabalho difícil, que o usuário pode chegar a procurar o seu conteúdo. Então é mais ou menos você se tornar Deus, e você vai entrar na cabeça dos seres normais e anormais que existem pela face da Terra, e você vai pensar como eles poderiam pensar. Ou seja, normalmente você vai ter que nivelar por baixo, não por cima. O que acontece com os desenvolvedores hoje é o que? Eles nivelam ferramentas de busca, eles nivelam ferramentas de gestão de conteúdo por cima. Ou seja, eu sou um cara inteligente, então eu vou fazer a busca igual a forma que eu usaria. Muito bem, eu sei encontrar todos os DVDs do Cirque du Soleil na internet em determinados sites. Eu sei fazer essa busca. Eu sei onde achar o conteúdo que eu quero. Só que, meu amigo, desculpa, né? Eu estou com 95, 13 anos de internet. Eu aprendi muito em 13 anos de internet. O usuário leigo que usa a internet hoje única e exclusivamente para postar foto no Fotolog, para entrar no Orkut e falar besteira e ficar vendo o perfil do namorado ou da namorada, e para ficar batendo papo no MSN, o cara não sabe, né, que dá esse tipo de coisa. Ele não sabe nem como começar a procurar, entendeu? O cara parece que tem até um mal de Parkinson, porque ele chega no teclado e começa a fazer assim, né? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? É grave, é grave. Então você tem que nivelar por baixo. Como é que você vai nivelar por baixo? Essa que é a ideia da organização do conteúdo. Puta, tu é feio, hein, cara? Muito bem, já falei bastante da questão da organização. Não vou ensinar para vocês como é que vocês organizam o conteúdo em si, porque isso é uma questão que vocês vão ter que sentar e vão ter que estudar sobre o assunto. Eu posso dar as dicas de como isso é feito, eu acredito que eu já fiz aqui, tá certo? Muito bem, um problema que acontece muito grande é o seguinte: o que é um website e o que é um portal? Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre ambos? Existe uma diferencinha aí, né? As pessoas falam, ah, mas eu tenho um site, né? E tem agora uns puristas brasileiros que eu abomino, que eles escrevem S-A-I-T. Inventaram uma palavra nova, né? Site, né? Ou aqueles que são puritanos que escrevem sítio. Também é um negócio muito bonito, eu acho muito bonito. Eu estou falando de um website mesmo, que aquele website, que aquelas são as páginas, aquele conjunto de páginas que a gente vê na internet. Existem as diferenças entre os dois, são as seguintes. Primeiro, o website ele tem um conteúdo atrelado ao design. Então, se você chegar, por exemplo, no site da Samsung, aqui no Brasil, né? Samsung.br. Você chega no site da Samsung, você tem um conteúdo que você apanha para encontrar lá dentro, porque a questão do site da Samsung, eles estão um pouco se lixando com o conteúdo.
Eles estão querendo o quê? Dar aquele show, né? Fazer aquela apresentação, e aí você fica todo entretido vendo aquela menina que anda no site, até bonita, porque a menina tem umas pernas bonitonas, né? Aí ela fica toda, só faltou o cara fazer ela levantar a saia assim, né? E conteúdo em cinecas. Vá procurar um manual de instrução de um aparelho dentro do site da Samsung para vocês verem o tempo que vocês levam para achar. Eu sei porque eu fiz isso, eu tive que fazer para achar de um aparelho que eu comprei, e eu levei coisa de 20, 25 minutos para achar uma porcaria no manual. Ou seja, esse website ele é voltado ao quê? Ao design, ele é atrelado principalmente ao design, certo? A apresentação conta muito mais que o conteúdo. Isso é o caso de sites como a Samsung, isso é o caso de sites como da Motorola, isso é o caso de sites como da Ferrari e assim por diante. É errado? Não, não é errado. Depende daquilo que você está vendendo ou oferecendo, e depende do público que você vai atingir. Por exemplo, vamos falar de portal para voltar nessa questão. O conteúdo do portal é independente de design. Nossa, está errada a palavra lá. Tanto a apresentação quanto o conteúdo são importantes. Então isso é o que diferencia as duas versões, vamos dizer assim. Muito bem. Vocês imaginam que a Lamborghini, que é uma fábrica de carros italianos, carros considerados assim, sonho de consumos de 10 entre cada um, 9 homens, né? Eles vão fazer um portal? Não, eles vão fazer um website. Por que eles vão fazer um website? Porque eles vendem carros, e carros bonitos, e carros potentes, e carros velozes, e carros que, se você senta dentro do negócio daquele, você tem um ataque, né? O negócio deve ser assim, deve ser um orgasmo múltiplo você poder dirigir uma Lamborghini. Você acha que eles estão preocupados com o conteúdo? Você acha que a informação da tipo da pintura de uma Lamborghini é importante para quem está visitando ou comprando, querendo comprar uma Lamborghini? Pode esquecer que não é. Então o que eles fazem? Aquele site sensacional que você entra em vocês um dia desse no site da Lamborghini para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês viajam. Vocês simplesmente se desligam do planeta. Aquilo cativa vocês de tal forma que vocês acreditam. O mesmo acontece com o site da Ferrari. É uma coisa impressionante, inusitada. Entenderam? Então, este tipo de apresentação de conteúdo, que é um website, ele tem um foco determinado, ele tem um foco específico. Se você entrar dentro do site da Victoria's Secret, se você entrar dentro do site da Hugo Boss, é a mesma coisa. Agora, vejam que interessante, se vocês entrarem dentro do site da Boeing, que é a companhia que faz os aviões Boeing, né? Vocês têm um mix entre os dois. Vocês têm imagens, vocês têm aí um monte de aviãozinho voando no site, o escambau A4, mas vocês conseguem encontrar qual é o custo de fabricação de um determinado aparelho. Vocês conseguem encontrar o tipo de turbina, quanto tem de potência aquela determinada turbina, qual o tipo de combustível que é utilizado e assim por diante. Então, ele cai dentro de uma categoria que vamos chamar de portal. Quando vocês vão desenvolver websites, vocês precisam, quando vocês vão trabalhar com conteúdo, vocês precisam saber esta definição. O que o cliente de vocês deseja? Qual é o conteúdo que o seu cliente ou a sua empresa ou você deseja dispor na internet? Qual é esse conteúdo? O seu conteúdo é um conteúdo apelativo? Apelativo que eu digo é um conteúdo como é o conteúdo do site da Lamborghini? Ou o conteúdo de vocês é um conteúdo como o meu site particular, meu site profissional, que é um site onde você tem informações sobre tecnologia, sobre ferramentas de gestão de conteúdo, sobre desenvolvimento web, ou seja, uma informação que não tem nada a ver de show. Eu não quero dar show para ninguém, eu não quero fazer apresentação para ninguém, muito menos vou me despir para ninguém. A minha intenção é apresentar o quê? Informação técnica. Então a forma de apresentação
aplicação é totalmente diferente. Esse é um dos pontos que vocês precisam saber muito na hora de utilizar as ferramentas de CMS. Tá ok? No tipo de apresentação, o que nós temos em primeiro? Que todo mundo já conhece: Flash, né, que é aquilo que dá aquele showzinho lá. O Flex, que é uma linguagem Showtime da Adobe. E o HTMLzão purão, né? Então, quais são os problemas que nós temos em cima dessas tecnologias? Primeiro, não se encontra em sistemas de busca. Se você cria conteúdo em Flash, esquece que o Google não indexa. Se tiver dentro de arquivo SWF, desculpa, o Google não indexa. Tá certo? Ah, mas ele vai indexar a tag do meu site. Sim, nós estamos falando de conteúdo e não do teu site. Então, já temos esse problema, tá certo? Ingesta o conteúdo dificultando a modificação. Se você tem um site HTML purão, sabe aquele site que, eu não sei, o pessoal que trabalha com desenvolvimento aqui fazia lá nos idos de 97, 98, a gente fazia páginas HTML. Era um negócio legal. Tinha até um tal de front page. Gente, que era assim, era algo assim como aquele tridente do demônio na terra, né? Porque aquilo era o lixo elevado ao cubo. Era assim uma capacidade de ser ruim, eu nunca vi. Mas o pessoal fazia umas páginas HTML e tal, era bonito. O problema é que aquilo te faz o quê? Mete um gesso no teu conteúdo. Por quê? Se você precisa alterar o conteúdo, você não está alterando o conteúdo, você está alterando uma página. Se você vai alterar uma página, se você quer mudar de lugar, de categoria ou de posição, lascou-se. Tu vai ter que mexer em tudo o que está dentro do teu website. Tá certo? E voltadas principalmente para o show, relevando tudo ao design, que é o caso do Flex. O Flex é uma ferramenta assim, ela é o produtor da Madonna da internet, né? Aí chama-se o produtor da Madonna, faz aquele show tipo Madonna, tipo Michael Jackson, aquela coisa assim, aquela pirotecnia, né? Fica uau! E acabou. É isso aí. Tá certo? O que nós temos do lado das ferramentas de gestão de conteúdo, que são conhecidas como CMS, né? Content Management Systems, voltados à apresentação organizada sem deixar o design para trás. Isso é legal. Ou seja, eu organizo o conteúdo dentro do meu site, tá ok? Eu consigo organizar dentro do meu portal o conteúdo da forma que eu quiser imaginar, sem que eu deixe o design para trás. Ou seja, utilizar ferramentas de gestão de conteúdo não quer dizer que eu não possa ter um site bonito. Tá certo? Exemplo é o site da Porsche do Brasil. Olha só, o portal da Porsche do Brasil utiliza uma ferramenta de gestão de conteúdo por trás e o site é lindo. Vocês olham assim, você fala, nossa, os caras estão vendendo Porsche, muito bacana. Só que quem gerencia o conteúdo por trás do site é uma ferramenta de gestão de conteúdo. Tá certo? Permite a modificação do conteúdo a qualquer tempo por qualquer pessoa autorizada. Isso é muito importante, porque quando você trabalha naquela equipe famosa de 3, que é eu e nós dois, você é autorizado, você faz a organização e arruma o teu conteúdo. Só que quando você parte para uma equipe efetiva dentro de uma empresa, ou o seu cliente possui uma equipe de trato de conteúdo, vamos dizer assim, que é composta do quê? De um jornalista, de um assessor de imprensa, de um monte de baguá que vai ficar enfiando conteúdo lá dentro e assim por diante. Você precisa permitir que as pessoas possam fazer esta inserção do conteúdo sem que elas detonem o seu portal. Isso é muito importante, né? Porque imagina o seguinte, você pega o carinha, chegou lá, o estagiário de jornalismo, né? Que ele conhece tudo sobre jornalismo policial, só que ele conhece tanto de computador que ele não sabe a diferença entre o botão esquerdo e o botão direito do mouse, né? Ele sabe que ele tem que ele aperta 2 vezes, o outro ele aperta uma vez só. Bom, e esse cara escreve, né? Ele chega lá e tá cortado, encontrada a cabeça sem corpo na lagoa. Cadê o corpo do cabra, né? Aí ele já põe embaixo no chapéuzinho lá, né? A cabeça de um homem negro foi encontrada
jogada na lagoa esta noite e o corpo encontrado 3 metros depois não sei aonde, né? Aquelas coisas assim, né? Loucas, né? Aí o cara pega e coloca isso no site. Se você não tem uma ferramenta eficiente de gerenciamento do teu conteúdo, o que vai acontecer? Aquilo lá vai aparecer no meio do nada, né? Aparece, por exemplo, na seção de religião, né? Aí vai lá a irmã, coitadinha, beatinha, né? Vai entrar, hoje eu vou procurar aqui as palavras do meu senhor para poder rezar, e logo de cara aparece o tiozinho sem a cabeça e a foto da cabeça assim, né? Pensou que coisa? Tem terror isso, né? É um terror. A ferramenta tem que prover o quê? Condições para que o maluco não consiga fazer esse tipo de coisa. Essa é a função de uma ferramenta de gestão de conteúdo bem utilizada. Tá certo? Uma outra vantagem é que ela não impede o uso de tecnologias embelezadoras, como é o flash e o flex. Aquelas pessoas que adoram uma maquiagem, né? Adoram uma cor, adoram uma flor e coisas assim mais meigas. Elas podem também adotar ferramentas de gestão de conteúdo. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu acho lindo, né? Se você chegar num site chamado zengarden.com, é um site que você olha e fala, meu Deus do céu, como é que o cara fez algo tão bonito desse jeito? É muito bem feito, tá certo? As ferramentas de gestão de conteúdo, elas não fazem com que o designer deixe a sua profissão de designer, tá certo? E nem por isso o desenvolvedor também vai deixar de desenvolver software, tá bom? Muito bem, e as ferramentas proprietárias? Existem várias. A IBM tem uma ferramenta proprietária chamada WebSphere. Existe uma outra ferramenta que é de uma empresa norte-americana chamada Vignette, muito conhecida, que algumas grandes empresas brasileiras utilizam ao custos assim absurdos. Só a ferramenta custa em torno de R$1 milhão, é uma coisa assim extremamente aterrorizante, tá certo? Existe mercado para elas? Eu creio que sim. Existem algumas da Microsoft, mas eu não sei quais são, tá? Porque eu estou desligado da tecnologia deles há muito tempo. Muito bem. E existem momentos de se usar também a tecnologia proprietária, tá certo? Que é quando foram adquiridas licenças. Como eu disse, o Vignette custa em torno de R$1 milhão para você fazer uma implementação básica. Um absurdo. Eu não tenho dinheiro para isso. Se eu tivesse, inclusive, eu não estava nem aqui, né? Eu estava no Tahiti. Muito bem. Quando o legado é muito grande, por exemplo, vocês conseguem imaginar migrar o portal da Globo ou do Terra? Não estou dizendo migrar, tirar de um servidor, porque aí é o pessoal de sistemas aí, cadê o pessoal de sistemas aí que vai fazer o trabalho escravo? Olha lá, tá vendo? A galerinha vai virar a noite lá, se matando, e o chefe lá, vai, cara. Muito bem, eu estou dizendo do que? Tirar todo aquele conteúdo que existe hoje dentro de uma ferramenta e migrar para uma outra. Consegue imaginar o tamanho da obra? É mais ou menos assim como a gente ligar Lucena e o Cabo Branco com uma ponte, né? Mais ou menos assim, um trabalho básico, né? Pois é. Então, quando o legado é muito grande, não tem o que fazer. Quando existem especialistas para gerenciamento e manutenção, ou seja, uma determinada tecnologia, uma determinada ferramenta possui uma quantidade boa ou numerosa de especialistas do mercado que podem suprir qualquer necessidade que aquela empresa ou aquela pessoa tenha. Ou quando o custo de adaptação é maior que o custo de migração, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ou seja, o custo de manter o negócio é menor que eu pegar e trocar? Então deixa, não mexe não, que não vale a pena. Não façam isso. Não inventem de chegar para um cliente para vocês, ou um cliente chega para vocês, principalmente aquele que tem um conteúdo expressivo e vai falar para vocês, eu tenho uma ferramenta A e quero mudar para B. Pensem 20 vezes antes de fazer isso, porque vocês não sabem ideia do tamanho do nabo que é, tá certo? Eu posso dizer para vocês, eu sei, porque eu tive que fazer isso no site da USP. O site da USP BR hoje está rodando em cima de uma ferramenta de gestão de conteúdo Joomla e foi migrado. E vocês imaginam o tamanho do nabo que eu peguei para poder fazer isso, né? Muito bem. Mas existem momentos que é sim necessário, é disponível migrar. Por que não?
Quando o custo de manutenção é extremamente alto. Por exemplo, eu tenho ferramentas, essa própria ferramenta Winget, o custo de manutenção dela é alto e o meu conteúdo não é tão grande. Vale a pena migrar, ou seja, o custo de transformação, de migração é menor? Migra. Sai fora disso, pelo amor de Deus. Tá certo? Quando não existem profissionais disponíveis ou esses estão cotados a preço de ouro no mercado. Hoje um profissional de WebSphere ele custa em torno de 180 a 200 reais hora. Uau! Caro, né? Pois é o preço de um cabra desse que vai encontrar no mercado, um especialista. Então, se o custo é muito alto, você precisa de muita gente, é preferível você migrar, porque você consegue reduzir custo. Enquanto um profissional aí de um CMS livre, que você encontra com muito mais facilidade hoje no mercado, um bom cara você vai encontrar em torno de 50, 60 reais a hora, ou seja, menos da metade. Ou quando são necessárias novas funcionalidades. A internet todo santo dia modifica, né? Se você procurar, muitos sites não tem tags, né? Aquela nuvem de tags que a gente chama, aquele negócio com palavras grandes, menores e pequenas e tal. Não tem videocast, são aqueles videozinhos. Não tem busca semântica, não tem um monte de coisa. Não tem RSS. Chegou um cliente de Natal aqui, porque eu queria implementar um RSS. Eu falei, pô, legal, né? Então, fui lá pro site do cara, o site do cara foi feito em 1998. Eu falei, meu amigo, desculpa, eu não vou migrar o seu site, eu não vou mexer com RSS no seu site. Por que não? Falei, porque primeiro, está tudo em página HTML, eu não consigo indexar no RSS as suas páginas HTML. Posso até fazer, mas o custo vai ser tão alto que não vale a pena. E segundo, que eu não estou afim de pegar bomba na minha cabeça. Essa que é a grande verdade. Eu não estava afim de pegar o tamanho de uma bomba daquela na minha mão. Tá certo? Nesse momento, se eu quero me adaptar à web 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 4.1, 6 cilindros, 8 cilindros, o que vier, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que migrar. Porque, infelizmente, as ferramentas proprietárias, elas não correm tanto quanto correm as ferramentas livres. Tá certo? Muito bem, então nesse cenário, quais são as opções de gerenciamento de conteúdo livres que eu possuo? Primeira coisa, as vantagens delas. O custo de aquisição é zero. Não é zero, vai. Pois não. Espera aí que eu vou fazer o outro slave aqui trabalhar. Um minutinho só. Tem algum microfone voando? Não? Vai lá resolver o negócio do microfone lá. É que eu não te ouço. Vai lá, filho. Escravo. O Vitor é assim. O Vitor vocês já devem conhecer, né? O Vitor, ele é um dos responsáveis pelo Insol. Ele deu parte da vida dele para o Insol, né? O menino trabalhou. Mas o Vitor é aquela coisa, o pessoal de sistema sabe o que é isso. Sabe o que é rota default? Muito bem, é aquele negócio que você bota no roteador que todo o tráfego que não sabe para onde vai para ali. O Vitor é o caso. Entendeu? Então tudo aquilo que é ruim é ali no Vitor. Entendeu? Pois não, meu amigo. Ok. Então qual a solução que tu indica para o teu cliente, já que não dá para fazer a migração? Eu não digo nada. Eu falo, depende. Eu indico. A questão é o seguinte, nossa, esse microfone, cadê o tio do som? Olha só aqui. O cara não trabalha, meu, cadê o cara? A questão é o seguinte, existem determinados trabalhos que eu particularmente me recuso a fazer. Que é o seguinte. Cadê o cara do som aqui do Cine Bambam? O trabalho que o cara não tem budget, ou seja, o cara não tem grana para pagar o trabalho. Porque hoje, não é porque eu não sou snob, vocês podem até achar, não, o cara é snob. Pode até ser que seja. Mas eu recuso o cliente chato. Que eu olho para aquele cliente, eu bato o olho no cara e falo, esse cara vai me dar tanta dor de cabeça que nem que ele me pague 5 pau no trabalho não vai valer a pena. Então eu me recuso a pulo fora. Eu me recuso a trabalhar com coisas que elas não agregam valor nem para o cliente, principalmente para ele, nem para mim. Por exemplo, esse caso de Natal. O custo dele fazer a migração da ferramenta ia ficar em torno de 800 a R$1.000. Abrindo o jogo para você, dizendo quanto que eu ia cobrar para botar um estagiário para poder fazer isso, em torno de 800 a R$1.000. A questão é que para implementar um RSS, o cara gastar R$1.000 é um absurdo.
Entendeu? Infelizmente, essa que é a verdade. É aquela coisa assim, mais ou menos, de você pegar, você tem um carro, o teu carro, ele é tão velho, mas tão velho, mas tão velho, é tão ruim, que não vale a pena fazer nada com ele. Tu pega, joga ali no Cabo Branco, no meio do mar, você entendeu? E compra um novo. Essa que é a verdade. O que eu indico para o cliente é o quê? A honestidade. Eu falo para ele, meu amigo, a relação custo-benefício que você vai ter com isso não vale a pena. É preferível você pegar, instalar, fazer um site do zero, numa ferramenta de gestão de conteúdo, zero, faz um design bonito, e você contrata um Zequinha, que a gente chama de Zequinha, tá? Esse Zequinha que é um estagiário, um menino qualquer, o sobrinho, aí você chama o sobrinho, maldito sobrinho, e pega o sobrinho e fala, sobrinho, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, até tu cansar. E quando tu cansar, você descansa e volta e faz mais no dia seguinte. Entendeu? É a única solução que eu posso dar neste caso. Agora, para outros casos, eu vou, principalmente, inclusive eu vou falar sobre isso, é ver o que é que qual é o objetivo do meu cliente. Qual é o objetivo do site dele? Se ele quer um site de uma determinada forma, eu vou indicar uma determinada ferramenta. Se ele quer um outro site, eu vou indicar uma outra ferramenta. Por exemplo, um exemplo clássico, mais clássico. Eu preciso de um site que eu tenha vários outros sites atentos. Um site, e eu tenho um monte de sitezinho dentro, blog do fulano, do ciclano, do beltrano, parará. O que eu indico? Drupal. Mas por que você indica Drupal? Porque o Joomla não tem isso. Ponto. Resolvi o problema. Mas ele tem uma extensão filho. Não. Não é por aí. Ele tem dele ou não tem? Não tem. Então vamos partir para uma outra ferramenta que tem. Porque o custo de eu ficar quebrando a cabeça e fazendo, remendo na ferramenta, é muito maior do que eu pegar e usar uma outra tecnologia. Então, o que eu trabalho com o cliente é o quê? Honestidade, primeira coisa. Meu amigo, não dá. Mas eu quero, tudo bem. Então tu faz assim, migra do zero, faz um site novinho, bonitinho e tal. Aí tu contrata um stag que ele faz Ctrl C e Ctrl V, a melhor forma. Tá certo? Respondido? Você pode me devolver o microfone, por favor? Porque eu tô com uma voz gralha com isso aqui. E enquanto o cabra que estava aqui, que eu vou botar ele dentro da caixa de som. Olha só, né? Pois é. Muito bem. O custo de aquisição zero. Vai lá na internet, faz o download, acabou, instala 5 minutinhos, tá working. Licenciamento livre. Acreditem vocês ou não, eu me tornei uma pessoa de business. Uau! Eu me tornei uma pessoa, eu acho que eu já contribuí com a sociedade passando um ano em Timor-Leste. Vocês não sabem o que é aquela loucura. E eu acho que eu já contribuí com a raça humana, já dei 2 filhos para a raça humana, chega, agora eu quero ganhar um pouco de dinheiro. Mas eu não deixo a questão do licenciamento livre. Vocês não vão me ver trabalhando com ferramentas proprietárias de jeito nenhum, porque eu não gosto. E tem um detalhe, no meu contrato, quando eu faço com o cliente, existe uma cláusula que aquilo que é desenvolvido sobre uma licença livre, a menos que o cara pague um valor a mais, porque eu quero contribuir com a comunidade também. Custo de implementação abaixo do proprietário. Para você fazer uma implementação de uma ferramenta de CMS livre, é muito menor do que se você fazer uma ferramenta proprietária. Por quê? O banco de dados é livre, o servidor de web é livre, o sistema operacional é livre, a linguagem de programação é livre, o custo da máquina é muito menor e o custo do profissional também, tá certo? Grande comunidade em torno dos projetos, tem um monte de maluco que nem eu trabalhando com isso, uma modularidade enorme, ou seja, eu consigo transformar uma ferramenta que é um gestor de conteúdo em ferramenta de comércio eletrônico, em ferramenta de blog, em ferramenta de videoblog, em ferramenta de textos e assim por diante. E é multifuncional, faz qualquer coisa, é um bombrilzão o negócio. Alguns exemplos, Drupal. O Drupal é uma ferramenta pouco conhecida no Brasil, né? As pessoas não conhecem muito, inclusive tem um nome estranho. Eu não sei porque o pessoal ali que fala idiomas estranhos, né? Alemanha, Holanda, Dinamarca e aqueles países nórdicos, eles gostam de nomes esdrúxulos, e esse é um deles. Que é uma parte do nome do cara. Foi desenvolvido em 2000, era um projeto
dado que 3 ou 4 moleques queriam juntar lá para trocar informação, inventaram esse software e hoje estão achando que ganhar dinheiro com isso. Mais de 3.700 módulos disponíveis, mais de 200 mil colaboradores em N idiomas. Robusto de fácil instalação, mas com uma curva de aprendizado maior. O Drupal não é aquela ferramenta para quem usa front page. Certo? Simples, claro, entendido, né? Se você não conhece de PHP, se você não conhece de lógica de programação, desculpa, Drupal vai ser complicado para você, essa é a grande verdade. Ah, mas é só instalar. Sim, só instalar, meu amigo, até minha avó, se deixar, coitadinha, instala, você entendeu? Eu boto lá em letras tamanho 80, escrito em português, e a véia vai lá e instala. Essa que é a grande verdade. Não está aí o negócio, tá ok? Uma segunda ferramenta é a turma Joomla Mambo, né? Existe aí o Joomla, que hoje é muito mais conhecido do que o Mambo, mas o Mambo ainda não morreu. Tentaram matar o coitadinho do Mambo, mas ele não morreu, ele continua on the fly. Popular no Brasil e no mundo, o Joomla é muito popular, tá? Ele tem assim uma popularidade, inclusive devido à facilidade de implementação dele, que qualquer pessoa, inclusive os administradores de sistema, são capazes de instalar e fazer funcionar. É uma maravilha, aqui não aguenta todo mundo, tá? É simples, é fácil, é rápido de se instalar. Lógico que em projetos que são complexos, você precisa não de um sobrinho, mas de um cara que efetivamente sabe mexer com aquilo, tá ok? Isso traz a popularidade dele. Tem aí mais de 3 mil extensões no mercado, mais de 300 mil colaboradores, tem muito maluco, inclusive no Brasil tem muita gente, tá? E a curva de aprendizado dele é simples, é muito simples mesmo, mas é voltado para sites que são menos complexos. Então aquela coisa, o meu site precisa de uma quantidade, precisa de regras de acesso, né? Controles e lista de acesso, ACLs. Eu posso usar Joomla? Não, porque ele não tem. Ou tu é registrado ou tu não é, acabou a conversa. No Drupal você já tem isso, você pode criar grupinhos lá, que são perfis, e enfiar o cara dentro de um perfil e assim por diante. Tá certo? Mas é uma ótima opção. WordPress. Mas o que o WordPress está fazendo aqui, gente? WordPress é uma ferramenta de blog, ou como fala um amigo meu, de blog, né? Ele é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, porque o blog não deixa de ser um conteúdo, tá certo? E essa ferramenta, só que ela tem um formato que nós chamamos de blog, que é aquele texto, né? Normalmente são textos, sequências de matérias ou de posts, né, como são chamados, e aberto para a galera pegar e comentar em cima do comentário e assim por diante. Muito usado por pessoas, vamos dizer, físicas, ou seja, por seres humanos como nós. Quem tem aqui um blog? Alguém aqui tem um blog? Muito bem. Eu queria saber o que vocês escrevem nos blogs de vocês. Tecnologia. Hã? Não entendi. Sobre o Ubuntu? Você é um daqueles cabras que estão querendo montar uma facção aqui de Python aqui na Paraíba? A PF está lá fora te esperando, eu já mandei pegar, tá? Mais alguém com blog aí? O que você escreve? Assuntos relacionados à educação e tecnologia. Que legal, gostei de saber. Eu tenho blog também. O que eu escrevo? Só lixo. Vocês não fazem ideia da lixarada que eu escrevo. Juro para vocês. Eu escrevo cada barbaridade que vocês não acreditam. Eu comento sobre coisas que eu encontrei, eu posto foto estranha, eu falo das comidas, das viagens e tal. Só que eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho um site que é um blog e eu tenho um site que é profissional. Nunca misture as duas coisas. Você pode ser trash sem deixar de ser profissional. Tá certo? Agora, não usem o site de vocês profissional para ser trash, porque aí, meu amigo, vai melar. Tá certo? Sempre separe. Não tem problema nenhum. Lógico que se vocês entrarem, vocês vão até encontrar umas fotos minhas meio despencado, cansado, sabe? Dormindo em chão de aeroporto e coisa do tipo. Mas vocês não vão ver isso no site profissional. No site profissional eu boto terno e gravata. E tem que ser assim. Então o blog é uma coisa assim que ele
pode ser usado como a questão de educação, como a questão de apresentar uma linguagem, apresentar o sistema operacional, falar sobre tecnologia, falar sobre o que for. E é normalmente o que? Uma expressão da pessoa, né? Aquilo de expressão da pessoa. Mas isso não deixa de ser um gerenciamento de conteúdo. E o WordPress é uma ferramenta que ela prima pela organização do conteúdo de uma forma muito forte. É uma ferramenta extremamente simples de ser usada, é uma ferramenta que gerencia perfeitamente o conteúdo. Você encontra, assim, os sites que usam o WordPress, eles são muito fáceis de serem encontrados dentro de qualquer ferramenta de busca, e você chega dentro de um site de WordPress, você encontra a informação, porque ele ou categoriza, ou coloca tag, ou usa a categoria com tag e tem mais a busca, enfim. É uma infinidade de opções, tá ok? Extremamente, isso fez com que a ferramenta se tornasse extremamente popular, tá certo? Com uma quantidade de usuários assim, incontáveis em todo o planeta, extremamente estável e simples, e é uma, se não a melhor opção para blog hoje em dia. Eu já testei 4 ou 5 ferramentas, mas eu acho que o WordPress hoje não tem o que reclamar, tá certo? Outras que existem por aí, existe o TickWiki, já usei muito o TickWiki, inclusive até a versão 1.7.4 fui eu que gerenciei, né, organizei a tradução do português do Brasil. O TickWiki, que é usado muito pela tropa lá da Universidade Federal da Bahia, tem um tarado lá, que o cara é assim, fanático por TickWiki, ele gosta mais do TickWiki do que da esposa. O Plonius Open, que para mim é algo assim meio estranho, sabe? É um objeto indefinido, né? Aquela coisa assim que ninguém sabe muito bem o que é, já ouviu falar e tal, mas enfim, fica por isso. Tem o EZ3, que é de uma empresa norueguesa, muito bom essa ferramenta, mas o mercado dele é muito pequenininho. O S-Commerce, que é uma ferramenta voltada à criação de lojas virtuais, né, comércio eletrônico e coisa do tipo, é só para isso e etc. O etc, meu amigo. Existe um site, CMS Compare, se não me engano, cmscompare.com, que é um site que ele faz comparações do CMS. Deve ter uns 300 lá, tá? Mais ou menos assim. Que horas são, Victor? Tem tempo ainda? Pois não, que... Faltam 18 minutos. 18. Tá bom. Onde é que fica o PHP Fusion ainda? Puto, Fusion. É uma boa pergunta, não sei. Eu conheço muito pouco sobre Fusion. Muito pouco. Assim, eu vi uma vez um amigo falando sobre o Fusion num evento do eMasters, e aquilo aquele negócio me soou tão assim como marca de fogão. Fusion. Eu falei, eu já estou com muita coisa na cabeça. Como é o caso do Django, que é um framework, né? O Django é um framework. Eu falei, Django para mim é um filme que eu assistia no Bang Bang Italiana, na Record, em 1977, 78. Também não sei o que é. Não sei te dizer onde o Fusion entraria. Porque eu conheço muito pouco como ele. Eu não sei se eu posso categorizar ele como uma ferramenta de gestão de conteúdo, como um framework, como uma linguagem atrelada com um framework. Eu não sei lhe dizer, infelizmente não. Mas eu posso procurar, faço uma avaliação, inclusive pergunto para esse maluco da gelada do fogão. Não é ele não, é esse amigo meu. E aí eu te trago uma resposta. Depois eu te dou um cartão, você escreve para mim e eu procuro, porque aí eu passo a minha impressão para você. Tá certo? Agora no momento eu não sei mesmo, que eu conheço lufas dele. Para mim é uma marca de fogão, mais ou menos por aí. Não estou menosprezando, porque eu não conheço. É que soa para mim como uma marca de fogão, como o Django soa para mim o tiozinho lá do Bang Bang Italiano. Tá certo? Mas nada aí, vamos continuar? Muito bem, cuidados na escolha. A parte boa do negócio. Com o que se preocupar? Qual o tipo de projeto que será usada a ferramenta? Isso é interessante, sabe por quê? O que eu já vi de nego tentando usar o WordPress para fazer site de notícia não faz sentido. Agora, eu também já vi neguinho tentando fazer loja virtual com WordPress. É um cara artista, né? E ele vende isso para o cliente. Isso que eu não... E o cliente compra. Quer dizer, eu não sei quem é mais louco na história, né? É uma coisa assim, irracional. Não se usa uma ferramenta de blog para fazer uma loja virtual. Certo? Vocês conhecem a historinha que o tiozinho cobrou $10 mil para dar uma martelada numa máquina? Que a máquina não funcionava? Por quê? Porque o desgraçado sabia de bater a porra do martelo.
Essa que é a grande verdade. E ele sabia qual a ferramenta, porque não adiantava ele ir lá com um alicatinho e tentar apertar um parafuso. Não, ele sabia que tinha que dar uma marteladinha em determinado lugar. Usar a ferramenta certa para fazer o trabalho certo. Vocês já viram algum médico fazer operação de olho com serra elétrica? Acabou. Não? Pois é. E por acaso vocês já viram mecânico usando pinça para apertar parafuso de bloco de motor? Também não. Não é verdade? Pois é. Vocês já imaginaram um pedreiro usando uma colher de sorvete para acertar massa, para fazer reboque? Não funciona. Então, gente, a ferramenta certa para o trabalho certo, ok? Indiquem a ferramenta correta para aquilo que o seu cliente necessita. Ouçam, vejam o que vocês querem, o que eles querem, tá? Eu estou falando assim, eles, eu estou referindo a eles, porque eu acredito que vocês não trabalhem para vocês. Quem está aqui normalmente está interessado para fazer para terceiros. Então, ouçam o que eles querem e tomem a avaliação correta. O volume de conteúdo e tráfego, isso é muito importante. Porque se você tem um sistema que vai ter um tráfego extremamente intenso, você vai ter que trabalhar em cima da utilização do seu sistema de gestão de conteúdo, ok? Quais são os usuários administrativos do sistema? O impacto a ser dado no usuário. Isso é interessante. Quando o usuário entrar no seu site, qual é o impacto que você quer dar nele? Ou seja, qual é a sensação que o seu usuário vai ter? A sensação daquele site é uma porcaria, ou que aquele site é bonito, ou que aquele site é interessante, ou que aquele site é legal para mim colocar no meu bookmark? Qual é o impacto que você quer dar no usuário do seu site? Se você quer fazer um site que dê um impacto, aquele impacto, assim, aquela sensação de beleza, olha que coisa linda, você vai usar uma ferramenta de gestão de conteúdo? Vai, mas você vai ter que partir para tecnologias gráficas, não vai ter jeito, porque não adianta. Quem vai dar impacto, quem vai dar aquela coisa de áudio, de vídeo e tudo mais, são ferramentas gráficas, não é uma ferramenta de gestão de conteúdo em si. Não quer dizer que você não possa usar uma ferramenta de gestão de conteúdo para gerenciar o conteúdo por trás. Tá ok? Qual a forma de aproximação e abordagem do usuário? Ou seja, como é que o seu usuário do site, ele vai receber aquela informação, ele vai encontrar aquela informação dentro do seu site, seja na base de busca, na base de nuvem de tags, na base de categorias, enfim, como é que vai ser a abordagem do seu site junto com o seu usuário, tá ok? As questões técnicas, o pessoal de análise de sistemas aí sabe disso, né? Servidores são sempre importantes, sempre. Não adianta nada você fazer aquele site lindo, maravilhoso, todo bonito no localhost. Na hora que você bota lá no servidor, meu amigo, o negócio parece uma carroça. Esquece, não dá. Tem que otimizar a banda, tem que otimizar a questão de servidores, tá ok? A questão de hosting é trágica. Tem muita gente que usa hospedagem a R$1,99. Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm aquela, eu não sei, São Paulo tem muito isso. Vocês têm aqui loja de R$1,99? Tem, que é aquela lojinha com os produtos made in China. Não que eu tenha alguma coisa contra a China, não é isso, né? Mas é que os produtos normalmente dessa loja são tudo uma, né? Fala a verdade, tu vai colocar o teu site no hosting desse? Ah, mas é barato. Eu concordo, é um produto lá do R$1,99, você entendeu? Você vai usar aquela faca que na hora que você vai apertar assim, a faca né? Não sei se vale a pena. Então, hosting, tomem cuidado com isso, tá certo? Otimização de máquinas e softwares. Quando eu fiz o site novo da USP, eu tinha uma preocupação muito grande, que era a questão de tráfego. O site da USP, ele recebe durante a semana 200, em torno de 200 mil usuários únicos por semana, de segunda a sexta somente. Ele gera em torno de 1 milhão de usuários únicos por mês no site da USP. É um tráfego intenso. Onde estava a minha preocupação? Em 2 pontos. Primeiro, o sistema suportar esse tráfego, tá certo? Ou seja, eu tenho uma quantidade de usuários muito grande bombando. E segunda coisa, a questão era o sistema
E a questão da velocidade de acesso ao tráfego. Por quê? Porque eu tinha que, a maior parte dos usuários do site da USP são usuários que vêm de outras universidades nacionais e internacionais, principalmente norte-americanas e alemãs. Entretanto, a quantidade de pessoas que têm linhas de escadas também é alta, chegando a ponto de ser em torno de 15% do acesso ao site. Eu não posso, de forma nenhuma, deixar esse pessoal para trás. Porque 15% representa o que? 150 mil usuários no mês. É muita gente. Então, a minha preocupação era o quê? Otimizar tanto o sistema quanto os servidores, que eu conseguisse responder, porque link para eles não era problema. Mas era o quê? Máquina para responder e principalmente a questão do software que tinha que estar palinho. Tá certo? Nisso entrou não só a otimização do código, mas entrou também a otimização da base de dados. Sistemas de queries em cache, cache de páginas, cache de queries, cache de imagens, para poder otimizar ao máximo possível esse acesso. Questão de segurança. O que tem de gente que larga, é um CMS, baixa a versão e instala, aí já vem com os templates, fica bonito, logo de cara, né? O cara fala, tá bonito, né? Muito bem, esquece. Gente, toda semana tem componente com probleminha, com bug, isso e aquilo que precisa ser alterado. E o pessoal esquece. E aí depois o cara liga para mim, eu perdi meu site, o que eu faço? Use o backup. Eu não tenho backup. Você até chora, legal. Não tem o que fazer. Essa que é a grande verdade. Por quê? O cara não se preocupou com a questão de segurança. Tá certo? Money. Vamos falar de money agora, tá? É o seguinte, galerinha. Dá para ganhar dinheiro com software livre. Eu já falei isso ano passado, estou falando esse ano, vou falar daqui 20 anos, a mesma ladainha, tá? Não é porque é livre que não se ganha dinheiro. Não é porque é grátis, aspas bem grandes, que não se ganha dinheiro, pelo amor de Deus, tá certo? Então como que a gente ganha money com essa brincadeira? Primeiro, desenvolvimento, que é os designers. Desenvolvimento de temas e templates no mercado nacional e internacional. O que o cara precisa fazer? O cara precisa fazer um design. Aí o cara usa o Photoshop. Aí ele faz aquele design bacana e tal. Normalmente esse cabra sabe mexer com CSS. Aí ele cria lá os tequinhos dele e tal. Ele pega um molde, que tem um molde já pronto na internet, pega o design dele, aquela parte do Photoshop que eu não sei fazer, e ele adapta uma única página, um único HTML, acabou a conversa. Só isso. Porra, mas é fácil? É. Lógico que é, eu acho que é fácil, pelo menos para quem faz isso. Eu não sei fazer bola redonda e também não sei fazer quadrados, por isso eu não faço design, eu mexo com código. Para quem sabe fazer bolas redondas e quadrados, eu acredito que seja muito fácil. Tem retorno? Tem. Eu preciso a torta de direito de nego para fazer design, não acho. No mercado internacional tem uma carambada de sites que compram os templates e revendem, você pode revender e assim por diante. Quanto custa? Em torno de 35, 40, 50 dólares cada vez que você vende um template. Vamos botar 20 doleta, vai? Tá? 40 conto aí, fazer por R$2. Eu vou fazer 25 conto, vai? Se eu vender, se o template seu for bonito, você vende 10 por mês, 250 conto você não está fazendo nada. Só botou lá para disponibilizar. Desenvolvimento de extensões e módulos é outra coisa muito batuta. Por quê? Porque tem muita gente precisando, eu quero criar um sisteminha de hotel. E não existe. Aí o cara já tem toda a estrutura, o CMS já dá toda a API, já disponibiliza, está toda bem documentada, bonitinha, funcionando. O cara só tem que fazer as chamadas nas classes direitinho e está feito o negócio. Tem um monte de ideia para ser implementada, que é só o cara fazer. Da mesma forma, o que eu faço de componente por mês é uma coisa de louco. Manutenção e suporte de sistemas. Também tem uma cambada de gente aí que o cara não tem manutenção, não tem ninguém que dê o suporte para ele, né? Como é que eu preciso de um suporte? O que é o suporte? Fazer atualização, é verificar se está tudo funcionando, é ter um bugzinho, você está disponível para o cara para poder atender e assim por diante, tá ok? A questão de atualização e análise de conteúdo, que é o que? O cara está fazendo meleca, você vai reorganizar o conteúdo do cara dentro do site.
Então está lá o site do cara, você vai fazer uma forma de otimizar as categorias, de facilitar a busca, de facilitar encontrar o conteúdo dentro do site do cara. Uma área que anda dando uma grana violenta e que está precisando de gente para dedéu é a questão de otimização de busca, que é o Search Engine Optimization, tá ok? O que é isso? Não. É você fazer com que o seu conteúdo ele tenha uma melhor posição num ranking de ferramentas de busca. Isso é uma arte. Efetivamente isso é uma arte. O que é? É a pessoa conseguir organizar o conteúdo de tal forma que na hora que o usuário digita no Google determinada coisa, o conteúdo daquele cliente vai para cima. Tá ok? Muito trabalho, muita gente procurando esse tipo de coisa. E comércio eletrônico, né? Montar lojinha virtual. Sabe o que você faz? Cria um template básico, cria uma lojinha básica que venda 200 conto por mês aí, 200 conto cada uma aí para os seus colegas aí, venderem o que quiser na internet. Ah, mas e cartão de crédito? Já tem todos os módulos prontos, boleto bancário já está disponível. Ah, pagamento via PagSeguro também já está disponível do jeito que vocês quiserem. Tá certo? Oportunidade tem.